Olá, você vai ver nessa edição. Representação externa envolvendo a Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá é julgada parcialmente procedente. Certificação de processo seletivo público realizado pela Prefeitura de Ponte Branca é apreciada pelo Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou uma certificação de processo seletivo público promovido pela Prefeitura de Ponte Branca para a contratação de agentes comunitários de saúde. Confira. O processo diz respeito ao pedido de certificação de processo seletivo público promovido pela Prefeitura de Ponte Branca para a contratação de agentes comunitários de saúde. Foi argumentado que esses agentes participaram do processo de seleção pública anterior à Emenda Constitucional 51 de 2006 e que em 2012 foi protocolado no Tribunal de Contas de Mato Grosso os documentos para a certificação do processo seletivo. O auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, relator do processo, pontuou que, neste caso, é preciso preponderar o princípio da segurança jurídica, pois se trata de vínculos entre a Prefeitura de Ponte Branca há mais de uma década e que os valores da razoabilidade e pessoalidade foram considerados. Os interessados foram enquadrados nos cargos de agentes comunitários de saúde pelo Decreto 24 de 2012, após aprovação em processo seletivo. Sem qualquer margem de dúvida, tais fatores geraram a expectativa de legalidade nos servidores envolvidos. Ademais, de acordo com o artigo 21, parágrafo único da LINDB, não se pode impor aos sujeitos atingidos pela decisão ônus ou perdas que sejam anormais ou excessivas, diante das peculiaridades do caso concreto. Manifestar-se em sentido contrário ao registro do ato implicaria em desamparar os agentes comunitários de saúde que provavelmente já não possuem as mesmas condições para se reinserirem no mercado de trabalho. Por isso, o relator emitiu voto por conhecer essa certificação de processo seletivo e, no mérito, registrar o ato de admissão de pessoal em comento à deferência aos princípios da segurança jurídica e confiança legítima. Superada a análise desse caso concreto, em analogia ao tema 445 do STF, entendo prudente que esse plenário fixe entendimento a ser aplicado aos casos análogos, no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, essa Corte deve observar o prazo de 5 anos, a contar da data de chegada da demanda nesse tribunal, para o julgamento dos processos de certificação de processo seletivo relativos à admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, sobretudo se constatado que a contratação foi precedida de certame público, seleção pública ou processo seletivo, pautado nos critérios da impessoalidade e da moralidade. Parcialmente procedente. Esse foi o julgamento dos conselheiros do TCE de Mato Grosso a um processo de representação de natureza externa aberta em desfavor da Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá. Entenda o porquê na reportagem a seguir. Uma representação de natureza externa foi formalizada no TCE por uma empresa de construções e serviços com o objetivo de verificar a ocorrência de supostas irregularidades na concorrência pública número 20 de 2018, realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá. Certame aberto para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana em vias e logradouros públicos, inclusive com o fornecimento de materiais. Restaram comprovadas as exigências excessivas no edital dessa licitação, contrariando dispositivos da Lei 8666 de 1993, conforme apontou o conselheiro relator Walter Albano. Constatei a ocorrência de exigências excessivas no edital do certame, referentes à obrigatoriedade de registro no CREA, de técnico em segurança do trabalho e comprovação de vínculo empregatício deste com a licitante, e também de exigência de comprovação de experiência técnico-profissional de 50% dos
aspectos quantitativos dos serviços licitados, sem possibilitar a somatória dos atestados para a obtenção do percentual, contrariando dispositivos da Lei de Licitações. Mas o relator não vislumbrou a necessidade de cancelamento dessa licitação, visto que as constatações não inviabilizaram a competitividade desse procedimento licitatório, nem frustraram o alcance do interesse público. Ainda assim, multa foi aplicada ao ex-secretário municipal nesse processo, que foi julgado parcialmente procedente, com determinações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!